Então, eu sou a Maria Lala Ciachê, venho trabalhando com meditação em movimento e grupos de mulheres há cerca de uns 30 anos, mais ou menos. Sou taróloga, trabalho com linguagem simbólica, com música, com dança, com poesia, né? E aí, assim, quando a Viviane me convidou para falar um pouco sobre o trabalho que eu venho desenvolvendo mais recentemente, a partir do meu contato com a Jurema Sagrada, e eu achei interessante assim participar desse debate do Laboratório de Pensamento Livre, porque eu acho que é importante para as mulheres nesse país perceberem o quanto a gente foi esquecida enquanto memória ancestral. A Jurema Sagrada é um trabalho que fala exatamente da ancestralidade, né? Na cultura indígena, nas culturas indígenas, porque na verdade são muitas, né? A gente não tem. São várias nações, várias línguas, várias mitologias. E essa riqueza cultural nos foi, de uma certa maneira, sonegada. A gente não foi educado conhecendo a nossa história, né, do Brasil. E menos ainda a história das mulheres no Brasil. No entanto, aqui existia um matriarcado primitivo, como existiu no Oriente Médio, como existiu em outras culturas, um matriarcado que não relacionava, né, quer dizer, os povos primitivos não relacionavam o ato sexual com a geração de uma criança. E por conta disso, a mulher, quando parava de menstruar e 9 meses depois dava à luz a uma criança, era considerado um mistério imenso, um mistério maior, e por isso era extremamente honrada. Então, o arquétipo da grande mãe brasileira se chama Si. Si significa mãe. E Si era um arquétipo que dançava. Isso eu acho tão lindo, quer dizer, o mito da criação era uma dança desse ventre luminoso de Si, que paria o universo, que paria sóis, que paria luas, que paria estrelas, que paria insetos, bichos, rios, pedras. Uma coisa linda, né? E esse arquétipo, que é o arquétipo da grande mãe brasileira, foi perdido no tempo. Agora, com esse momento importante, que eu acho que é um momento mundial, onde as mulheres começam a dar os passos à frente e ocupar o seu lugar de protagonismo, como aquelas que cuidam da terra, como aquelas que cuidam dos outros seres, como aquelas que estão mais interessadas numa partilha mais horizontal e menos hierárquica, como é a cultura patriarcal. Nesse momento, a gente vê algumas mulheres se voltando para essa pesquisa, né? De querer saber como é que a mulher foi parar nesse lugar de coadjuvância. Eu sou uma dessas mulheres que resolveu fazer essa pesquisa e fui fazer isso através de um estudo da mitologia brasileira, das mitologias brasileiras, é bom que se diga, né? Não tem uma coisa única. A outra coisa interessante é que para o povo indígena o mito e a realidade eles se confundem, eles não têm essa diferença assim, né? O imaginário e essa dimensão real são coisas que se interpenetram. Eles têm muito mais consciência da multidimensionalidade do ser do que os nossos pares aqui do mundo ocidental, contemporâneo, urbano e tudo mais. O que vem acontecendo é que a gente, mulheres, eu estou falando, e homens também, porque existem homens-lua, né? Existe uma profecia guarani que diz que no momento em que os homens-lua e as mulheres-sol começarem a se entender e a trabalhar juntos e a cooperar, diz que então a gente vai ter o paraíso na Terra. E eu acho muito linda essa profecia, eu espero que ela aconteça, né? Porque eu me sinto uma mulher sol quando eu dou os passos no sentido de buscar as histórias da origem do povo brasileiro, né? A gente aprende história no Brasil a partir do descobrimento e não a partir dos povos que aqui sempre viveram, né? Com uma cultura riquíssima, uma religiosidade vasta, né? Diversa.
e que sempre conviveu, né, de uma certa maneira, com essa diversidade. Principalmente as mulheres, porque as mulheres são aquelas que cuidam do filho, da casa, da cozinha. Elas cuidam do nutrir a alma, né? Do canto, da dança. E num dado momento, que coincide mais ou menos com a época das grandes navegações no Brasil, né, quando espanhóis e portugueses começam a chegar aqui na nossa costa, e principalmente espanhóis a subir o rio Amazonas em direção ao que eles pensavam ser o Eldorado, em busca de ouro, prata, pedras preciosas e coisas que tais. Eles, junto mais ou menos nessa época, surge também um novo mito que marca a passagem do patriarcado para o matriarcado, do matriarcado para o patriarcado, desculpe, em terras brasileiras e até em terras latino-americanas, porque esse mito, que é o mito de Jurupari, ele vai percolar do litoral até Colômbia, Peru, mais ou menos, pelo menos foi o que eu apurei. E que mito é esse, né? A história que a gente recebe, a gente já ouviu antes, né? Que é assim: seu Si comeu do fruto do mapati, que era uma fruta proibida às mulheres quando estivessem em período fértil. O sumo dessa fruta escorre pelo corpo de Si e ela engravida do filho do sol, o Jurupari, que é uma mistura de Jesus Cristo com Moisés, porque, na verdade, ele vem também trazendo a nova lei. E que nova lei é essa? Esse ser incrível que baixou aqui nessas terras vinha dizendo que a nova lei é que as mulheres passavam a ser propriedade dos maridos, que as mulheres passavam a ter que não mais frequentar, cuidar da casa, das crianças, obedecer cegamente aos maridos, falar só quando fosse autorizado, dançar, cantar e participar dos rituais sagrados, nem pensar, né? Tocar flautas, que era como se invocavam os espíritos, né? Nhenrê é a palavra para o sopro, né? E que é aquilo que anima a vida, elas não podiam mais acessar. Então, não podiam mais trocar flautas, não podiam participar das festas, dos rituais religiosos, nem cantar, nem dançar, nem falar. Tinham que ficar quietinhas, obedecendo aos maridos, porque tinham uma natureza selvagem transgressora que não podia mais, a partir da lei do Jurupari, se manifestar. Então, vocês hão de convir que muitas mulheres não gostaram nem um pouco dessa nova lei, e passaram a mão nas suas filhas, mulheres, e foram viver no Reino das Pedras Verdes, né, que é considerado a tribo das Amazonas, e lá viveram e resistiram bravamente durante, parece que 8, 9 anos, mais ou menos isso eu apurei, nas minhas pesquisas, foi que eu consegui, onde eu consegui chegar, porque, na verdade, os traços delas foram devidamente apagados, assim como o traço de toda e qualquer mulher mais ousada, vamos dizer assim, ou mais livre. Eram chamadas de camiabas, as mulheres sem marido, ou tecoimãs, mulheres sem lei e mulheres loucas. Então, eu digo que nós, hoje, a nossa tribo de mulheres contemporâneas, nós somos as novas tecoimãs, as novas amazonas, porque nós queremos, sim, ocupar esse lugar de protagonismo, nós estamos prontas para nos garantir na vida, embora saibamos muito bem que o que provê a vida é a mãe natureza, é Gaia ou é Si, os muitos nomes que ela vai assumindo nas diferentes culturas, essa energia feminina criadora, essa energia feminina que é um ventre luminoso, como era o de Si, da onde todo o universo surge,
e para onde tudo vai no momento da morte. Nós, mulheres, somos as doadoras da vida e da morte. Não é? E a cultura indígena brasileira nos foi tirada, nos foi sonegada por conta desse mito de Jurupari, que data mais ou menos de 500 anos, e que passou a ser a referência de todos os índios. E a gente ainda vê esse machismo acontecendo, inclusive, nas tribos, né? Porque as mulheres hoje já estão assumindo esse protagonismo. Muitas lideranças femininas deram um passo à frente e ocuparam um lugar de liderança das outras mulheres. E isso é maravilhoso. Eu tenho muito apreço pelas mulheres que fizeram isso, como a Rucharro, a Putani, né? E outras tantas, né? Agora a gente tem a Sônia Guajajara, né? Que é a minha candidata assim, para tudo, e que eu acho que cumpre esse papel de ser uma liderança feminina consistente, capaz de ser um exemplo vivo para que outras mulheres se inspirem na vida delas, né? na atitude delas.